produção, me conta. Bom, vamos falar sobre Bruno Henrique, o assunto que estava aqui na capa do nosso Portal Metrópolis. Bom, Polícia Federal indiciou na última segunda o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e mais 10 pessoas por fraude em competição esportiva. O repórter Pablo Giovanni é quem explica esse caso pra gente. A Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e mais 10 pessoas por fraude em competição esportiva. Segundo os investigadores, o jogador teria participado de um esquema de apostas para forçar a aplicação de cartões amarelos durante a partida do Campeonato Brasileiro de 2023. As mensagens trocadas entre Bruno Henrique e o irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, revelam que o próprio atleta teria avisado quando receberia o cartão. Em uma conversa, Bruno Henrique confirma que estava pendurado e avisa que tomaria o terceiro cartão no jogo contra o Santos. O irmão chega a responder a mensagem animado e avisa que iria guardar dinheiro, apostando no que chamou de investimento com sucesso. A investigação mostrou que ainda o irmão de Bruno Henrique, a cunhada e a prima do jogador apostaram valores parecidos, sempre com retorno garantido. A PF também aponta que Bruno Henrique teria indicado que era preciso ter pelo menos R$10 mil por semana para entrar no esquema. Além disso, os agentes descobriram indícios de apostas relacionadas a corridas de cavalo, informações privilegiadas que teriam sido repassadas antes de outras partidas. Um desses exemplos é uma partida contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique também avisou que seria advertido com um cartão amarelo. O jogador foi indiciado por estelionato e fraude de competição esportiva. A defesa dele ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse caso. Como a gente disse, Bruno Henrique se tornou alvo da Polícia Federal após as investigações apontarem que o atacante teria forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios prevê denunciar Bruno Henrique até o fim de abril. Mas quem tem as informações e quem vem nos contar mais sobre o caso é o repórter José Augusto Limão. Oi, Limão, boa tarde. Conta pra gente então mais sobre esse assunto que tá dando o que falar. É verdade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ontem eu e meu colega Pablo aqui do Metrópolis, a gente trouxe em primeira mão que a PF indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo, que está no Flamengo desde 2019, é multicampeão pela equipe carioca, mas que desde 2023, a partir do jogo do Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, vem sendo investigado pela PF por ter forçado um cartão amarelo no finalzinho do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, para beneficiar familiares, dentre ele o irmão Wander Nunes Pinto, a cunhada Ludmila Araújo Lima e Poliana Esther Cardoso, a prima. Outras 6 pessoas também foram beneficiadas nesse esquema aí, que já havia sido acordado entre o Bruno Henrique e o irmão há meses antes da partida. A PF apreendeu o celular do irmão de Bruno Henrique, onde foram encontradas conversas do irmão com o jogador, onde de 2 meses antes da partida vinham sendo trocadas ideias para acertar esse terceiro cartão amarelo, né? Que, para quem não sabe, no futebol, no Campeonato Brasileiro especificamente e outros campeonatos de futebol, o jogador pode tomar 3 cartões amarelos durante o campeonato, e a partir do terceiro cartão ele é punido e fica fora da próxima partida. E muitas equipes usam essa estratégia do cartão amarelo para forçar um terceiro cartão amarelo ali para que o jogador fique livre em uma eventual partida importante. E isso foi o que foi feito na partida. A comissão técnica tinha entendido que o jogador iria tomar esse cartão contra o Santos, e o Bruno Henrique, vendo isso, comentou com parentes que usaram dessa informação privilegiada para apostar e ter ganhos esportivos. A PF apontou que 3 casas de apostas observaram movimentações estranhas no jogo entre Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Segundo dados da casa de apostas, 95% das apostas feitas no mercado de cartões nesta partida foram para que o atacante Bruno Henrique tomasse o cartão amarelo. Essa movimentação fez com que algumas das casas de apostas bloqueassem as apostas que foram vencedoras, né, que apostaram no cartão amarelo de Bruno Henrique. Uma delas foi da esposa do irmão do Bruno Henrique, que no relatório da APF, que a gente teve acesso exclusivamente ontem, mostra que a partir do momento que a cunhada de Bruno Henrique não teve acesso ao saque, porque uma das casas de apostas bloqueou o saque por causa da movimentação estranha,
começou uma discussão entre ela e o marido para entender como que eles iam realizar esse saque, o que não foi feito. Então, Bruno Henrique, que está desde 2019 no Flamengo, é relacionado para o jogo de hoje à noite contra o Juventude. O Flamengo se manifestou ontem à noite sobre o assunto, disse que ainda não foi notificado oficialmente por nenhuma autoridade e que ficou sabendo dos fatos pela imprensa. O Metrópolis entrou em contato com a defesa do Bruno Henrique, que preferiu, neste momento, não se manifestar. Complicado, Limão. Nem Flamengo, nem defesa, ninguém fala nada, como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Como ainda não deu início à ação penal, as partes não querem se expor, porque, querendo ou não, o Bruno Henrique é um ativo do clube, né, que gera e custa bastante dinheiro para a equipe. Então, perder o atacante nesse momento, afastá-lo para um jogo de Campeonato Brasileiro hoje à noite, seria algo prejudicial para a equipe, né? Então, nesses casos de envolvendo atletas e possível envolvimento em esquema de apostas esportivas, as equipes evitam ao máximo afastar o atleta, só quando tem algo de fato mesmo. Então, a gente falando de apostas, você aposta que ele vai participar da partida de hoje do Flamengo? Aposto que sim. O clube divulgou agora há pouco a relação dos jogadores que vão estar na partida hoje contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, e Bruno Henrique consta, sim, dentro dos relacionados. Bruno Henrique, que vem sendo o grande destaque da temporada do Flamengo, né? Fez gol na final do Carioca, fez gol na Supercopa do Brasil, onde o Flamengo foi campeão. Então, acredito que o técnico Felipe Luiz não vai abrir mão desse jogador, enquanto as autoridades não notifiquem o Flamengo, notifiquem o atleta para não poder contar ele para o jogo, né? Ou seja, não vai ter punição por enquanto. Vamos por esperar enquanto ele não, nesse primeiro momento não. E o STJD também, que cuida da parte desportiva da Justiça no Esporte, né? No ano passado, tinha arquivado o processo do Bruno Henrique, entendendo que os ganhos que os familiares do atleta tiveram não foram relevantes, em virtude do alto salário do jogador, né? Porém, a partir do indiciamento da PF, o STJ pediu o relatório completo da PF para, sim, abrir uma nova ação para entender se vai punir o atleta no âmbito desportivo, né? Aí a gente fala de punição de jogos mesmo, ou até a punição mais grave que tem no esporte, que é o banimento do futebol. Olha, eu confesso a você que eu não sou uma grande entendedora de futebol, mas estão me perguntando aqui se você sabe responder se tem diferença do caso do Bruno Henrique com o caso do Paquetá. É bem parecido, porque os dois tratam de benefício para familiares, né? O Paquetá ali foi para o irmão e para amigos dele, né? É bem parecido o caso. O jogador conta que vai tomar o cartão amarelo para um familiar, para o irmão, para uma cunhada, e a partir dessa informação, o cunhado, o irmão, seja qual familiar, repassa as informações para outros apostadores. E aí, quando um conta, vai criando um montinho, né? E aí essa informação se espalha, e aí quando várias pessoas ou um grupo específico apostam um valor grande em uma determinada ação de jogador ou gol. E quando tem esse movimento coordenado para apostas, as casas de apostas acabam identificando esse movimento estranho, essa grande entrada de dinheiro em uma determinada ação, como o cartão amarelo do Bruno Henrique no jogo pelo Santos, e aí, a partir dos sistemas, eles conseguem detectar. Mas sim, o caso do Paquetá e do Bruno Henrique é bem parecido. O Paquetá, inclusive, que está sendo investigado lá na Inglaterra, e o do Paquetá já está mais avançado as investigações, a investigações lá na Inglaterra, que não devem, na questão do Paquetá, não deve seguir até o final da temporada europeia, que vai até junho, julho. Então, o do Paquetá deve ter um desfecho mais breve do que o do Bruno Henrique, que agora que chegou no Ministério Público, e vai demorar mais um pouquinho. Olha, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso e vou pedir para quem está assistindo a gente para comentar. Comentem com a gente. Você acha que o Bruno Henrique ele tem que ser punido, não tem que ser punido, precisa jogar hoje à noite ou não? Essa investigação ela tem que ter mais fundamento para que ele possa ser punido? Comenta aí para a gente. Você quer Bruno Henrique jogando ou não na partida de hoje pelo Flamengo? Obrigada, Limão. Volta mais, viu? Te espero mais aqui. Pode deixar. Até mais.